Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um relacionamento que já não estava me fazendo feliz. A Daiane continuava sendo uma pessoa importante para mim, na minha vida, só que tudo se torna assim inviável quando a paixão passa. Ela morava em Ponta Grossa com a família. Tinha mais isso. A gente também era de lá, só que já fazia mais de 8 anos que tínhamos vindo embora aqui para Curitiba. Começamos a namorar numa das vezes em que estive lá a passeio para visitar o meu pessoal. Eu me encantei por ela na época. E o contrário também aconteceu. E aí começamos o nosso relacionamento. Mesmo havendo paixão, já era difícil, porque tinha mais de 100 quilômetros de distância nos separando. Mesmo assim, eu fazia de tudo para ir vê-la sempre que era possível. O namoro foi vingando, trocamos alianças de noivado, e foi alguns meses depois que algo aconteceu e a paixão acabou esfriando. Juro que não havia outra mulher. Aliás, mesmo a gente morando tão distante um do outro, eu nunca a traí, sempre a respeitei. Nem mesmo depois que o sentimento mudou, nem mesmo aí eu me envolvi com outra pessoa. Fui empurrando com a barriga do jeito que deu, até que chegou num ponto que eu pensei, não dá mais. Tenho de dar um basta nesse noivado o quanto antes. Sempre que eu ia vê-la, inclusive, o pai dela ficava me cobrando, de um modo assim indireto, meio que na brincadeira, mas sempre falava, mas e aí, César? Quando que sai esse casamento? Ele falava aquilo, dava um tapinha no meu ombro e ria. Eu sei que ele falava de brincadeira, mas, sabe, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E aos poucos, eu fui ficando pensativo. Eu precisava mesmo dar um jeito na situação. Acabar com aquele compromisso, me ver livre, até para Daiane poder se libertar também. Ter a chance de conhecer outra pessoa. Quantas vezes eu viajei a Ponta Grossa com o pensamento firme de terminar tudo, só que na hora H acabava mudando meus planos. Não sei, parecia até que eu estava adivinhando o que ia acontecer. E ela também agia como se soubesse das minhas intenções. Sempre acontecia alguma coisa para me fazer recuar. Já estávamos juntos nessa época, há quase 4 anos, até que exatamente num domingo de Páscoa, eu fui para lá e tive uma conversa definitiva, não só com ela, mas com seus pais também. Eu já imaginava que seria uma situação complicada, mas nunca pensei que pudesse ser tanto. Foi uma choradeira. Eu também fiquei mal, mas não tinha outra coisa a fazer. Quando fui entrar no carro para vir embora, a Daiane não queria me deixar sair. Se jogou na frente do carro e não teve quem conseguisse tirá-la dali. Chegou a dizer entre lágrimas, olha, se você for embora, César, se você realmente terminar tudo comigo, eu me mato. Viu? Sem você a vida não tem sentido para mim. Será que você não entende? Eu me mato. Eu juro que me mato. A verdade é que a gente nunca imagina que uma pessoa possa mesmo ser capaz de um gesto tão extremo. Sabe, atentar contra a própria vida. Claro que eu pensei que tudo aquilo fosse da boca para fora, pelo desespero dela naquele momento. Tanto que, apesar de tudo, não levei muito a sério. Quando peguei a estrada, confesso que estava me sentindo até mais leve, com aquela sensação de liberdade. Morrendo de pena dela, claro. Mas já falei, não tinha outra coisa a ser feita. De qualquer maneira, sabe, não podia ser diferente. Foi a melhor coisa para todo mundo. Talvez não naquele momento, mas com o tempo seria. Aliás, depois ela ia se dar conta de que tinha sido bom até para ela. Porque assim teria a chance de conhecer alguém que amasse de verdade.
Assim que cheguei em casa, no entanto, minha mãe estava me esperando com a expressão mais estranha do mundo. Quando entrei pela porta, ela já veio na minha direção. Aconteceu uma desgraça, César. Ligaram lá de Ponta Grossa agora para avisar que a Daiane, ela teve de ser internada às pressas. Internada? Mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? Você não vai acreditar. Depois que você saiu de lá, parece que ela tomou veneno de rato. Eu gelei naquela hora. Me veio à mente imediatamente ela na frente do meu carro, prometendo que ia se matar. Eu não imaginei que ela tivesse a coragem de tentar. Morrendo de preocupação, com medo de que pudesse acontecer o pior. Eu fiquei sem saber o que fazer, sem alternativa. Falei que ia voltar a Ponta Grossa, mas minha mãe achou que eu não devia ir. Até por conta do meu abalo, do meu nervoso. Ela ficou com medo de que me acontecesse alguma coisa na estrada. Não vai adiantar você ir para lá? Sabe, justamente agora, o mais certo é você esperar para ver o que acontece na sequência. Liguei para minha ex-sogra para saber notícias, mas quem pegou o telefone foi o meu ex-sogro. Ele atendeu, já fulo da vida comigo. Tudo culpa tua, rapaz. Você viu o que ela fez? Olha, se algo de pior acontecer para minha filha, você me paga. Ficamos na maior ansiedade. Fui informado depois pela prima da Daiane, já que com os pais dela não tinha como conversar. Eles estavam muito nervosos, só sabiam me culpar. Eu também me senti culpado, mesmo que indiretamente. Por sorte, ela acabou se salvando. Fizeram os procedimentos necessários e ela ficou fora de perigo. Só eu sei o quanto respirei aliviado quando sua prima me contou. Eu não iria me perdoar se alguma coisa de pior tivesse acontecido. Deus me livre. Com ela fora de perigo, se recuperando, tratei de seguir com a minha vida. Os dias foram passando e pelo menos eu tive a esperança de que tudo voltasse ao normal. Meu medo, na verdade, era de que ela tentasse de novo atentar contra a própria vida. Até que perto de completar um mês que eu havia desmanchado o nosso noivado, minha mãe veio conversar comigo. Me contou que a mãe da Daiane tinha ligado para ela, que as duas tinham passado quase 2 horas conversando pelo celular. E ainda falou, parece que a Daiane não está bem, César. Pelo que a Marta falou, a coitadinha está definhando na cama. Segundo minha mãe, minha ex-sogra tinha contado que a Daiane estava de cama, numa depressão profunda. Mesmo depois que recebeu alta do hospital, ela vivia à base de remédios. Não comia direito, só sabia chorar e falar no meu nome. Ninguém mais sabia o que fazer para tirá-la daquela situação. Todo mundo morrendo de medo de que ela acabasse cometendo outra besteira. Ou então que sua condição física e emocional causasse até... não quero nem pensar. No fim, a mãe ainda falou, por que você não vai lá ver ela, César? Vai lá, conversa com ela. Se você quiser, eu posso ir com você. Eu não achava uma boa ideia. E não achava porque, por tudo que tinha acontecido, de qualquer modo tive de ir. Me vi obrigado, do contrário, talvez me sentisse ainda mais culpado. E a verdade é que me cortou o coração vê-la naquele estado. O pai dela me recebeu muito mal.
Acho que se dependesse dele, eu nem entraria pela porta, porque ele me culpava por tudo o que tinha acontecido. De todo modo, a Daiane ficou tão feliz quando me viu, sorriu e chorou ao mesmo tempo. Passei um tempão ali, na cama conversando com ela, lhe dando conselhos, segurando sua mão, juro. Tudo que eu mais queria era vê-la reagindo. O fato é que, com a minha presença ali, ela ficou bastante animada, saiu do quarto, comeu, depois também a levei para passear um pouco. Depois, inclusive, tive uma conversa com seu pai. Só que ele continuava zangado comigo. E falou aquilo: adianta você levá-la para passear, cara? Depois que você for embora, vai ser ainda pior. Ela vai ficar ainda mais deprimida. Fica tranquilo, seu Pedro. Eu vou dar um jeito nisso, viu? Vou reatar o meu noivado com ela. Sabe, eu falei aquilo num impulso, meio sem pensar. Tanto que ele me olhou, meio desconfiado. Você tá falando sério? Olha lá, hein, meu? Você não brinque com a saúde da minha filha, não quero saber de você iludindo a cabeça dela de novo. Não é brincadeira não, seu Pedro. Eu vou conversar com ela daqui a pouco. Se ela aceitar, a gente vai reatar o namoro. Aliás, vamos reatar o noivado, inclusive. Olha, eu não fui a Ponta Grossa com aquela intenção. Juro que não fui. Mas ver a situação dela mexeu tanto com a minha cabeça que quando vi, já tinha reassumido o meu compromisso com ela de novo. E ela ficou tão feliz quando eu perguntei se ela queria reatar. Se me aceitava de novo como seu noivo. Seu rosto se iluminou. E olha, parece até que ela se transformou numa outra pessoa. Todo mundo ficou admirado com a sua mudança. Inclusive eu. Ela começou a conversar, a rir. Lembrava de um fato que tinha acontecido tempos atrás, aí lembrava de outro. Repito, tudo que fiz foi por impulso, por pena. E cortou o coração vê-la do jeito que ela tinha ficado. E ainda por cima, todo mundo me culpando. Não é que eu tenha me arrependido depois. Mas a verdade é que talvez não devesse ter feito isso. Eu não pensei, simplesmente fiz na volta. Até minha mãe notou a minha expressão e perguntou se eu tinha certeza do que tinha feito, se não tinha me precipitado. Mas eu nem respondi. De modo que tudo voltou a ser como antes. Ela, inclusive, veio passar uns dias aqui em casa. Eu estive lá para vê-la e aí ela veio comigo. Ficou mais de uma semana na nossa casa. E eu tenho quase certeza de que foi nesse período que ela acabou engravidando. Fiquei sem saber o que dizer quando ela me deu a notícia. E deu assim por telefone mesmo. Ela queria, inclusive, que eu fosse para lá. Falou que tinha uma coisa muito importante para me contar. Só que naquela semana não tinha como eu ir e por isso ela acabou me contando por telefone mesmo. Falou que eu ia ser papai. Depois, ainda mandou uma cópia do resultado do teste de gravidez. Confesso que no início eu fiquei zonzo. Minhas vistas escureceram. Sabe quando você não acredita? Não era algo que estava nos meus planos. Até porque a gente se cuidava. Quando dei a notícia para minha mãe, ela ficou feliz. Você está falando sério? Eu vou ser avó? Eu confirmei. E mesmo tendo ficado feliz, vendo do jeito que eu estava, ela naturalmente percebeu a minha preocupação. Pelo jeito você não recebeu bem a notícia, né, filho? Você não parece feliz. O que você está pensando em fazer? Não tenho muito o que pensar, né, mãe? Vou trazer a Daiane para cá e para morar com a gente, né? Você vai se casar com ela? E eu tenho saída, mãe. Olha,
Casar é coisa séria. Você vai estragar a sua vida se casar com essa moça sem amor. Aliás, vai estragar a tua e a dela. Casamento com amor já é difícil de levar. Imagine quando é sem amor. Olha, aquelas palavras da minha mãe me calaram fundo. Mais do que um conselho, me soou como um aviso. Só que eu não tinha alternativa. Não tinha mais o que fazer. Acabei indo a Ponta Grossa na semana seguinte. Conversei com ela. Naturalmente ela ficou feliz. Quando eu perguntei se queria vir morar comigo aqui em Curitiba. Principalmente quando eu falei que minha intenção era apressar o nosso casamento. Mesmo que fosse só no cartório. Ela perguntou, sem desfazer o sorriso. Você está falando sério, amor? Você quer mesmo casar comigo? Eu confirmei. Só que, de repente, ela ficou séria. Tá, mas... Me fala, César. Você não está fazendo isso só porque eu engravidei, né? Eu respondi que não, só que tratei de mudar de assunto. Depois fui conversar com seu pai. Detalhe, desde que a Daiane havia tentado se matar, minha relação com o seu Pedro nunca mais foi a mesma. E nem poderia ser. Ele sempre conversava comigo, cheio de reserva, com o pé atrás. Mudou comigo de um jeito que não dava... Olha, não parecia mesmo a pessoa. E quando falei que minha intenção era casar com a filha dele, trazê-la para morar comigo aqui em Curitiba, ele franziu a testa. Tudo bem, César. É o mais certo a fazer. Só que eu vou te dar um aviso, viu? Você pense 2 vezes antes de magoar minha filha de novo. Ela é tudo para mim. Você sabe disso. Fique tranquilo, seu Pedro. A gente vai ser uma família agora. Vou fazer tudo que está ao meu alcance para fazê-la feliz. Naturalmente que com o tempo, acabei me acostumando com a situação. E juro, fiquei até feliz. Principalmente depois que eu soube que seríamos pais de gêmeas. Imagine, 2 meninas. Sabe, eu nunca tinha me imaginado na figura de pai. E aos poucos isso foi, sei lá, mexendo com a minha cabeça. O fato é que passei a viver em função dessas 2 crianças. Fiz de tudo para ser um bom marido, um bom pai, um chefe de família exemplar. Casei com a Daiane e mesmo o meu sentimento por ela, nunca mais tendo voltado a ser o mesmo, aquele sentimento de paixão que havia antes, mesmo assim, fiz de tudo para fazê-la feliz. E também juro que nunca pensei em pedir separação. Apesar da paixão entre nós ter esfriado, pelo menos do meu lado, de eu ter deixado de amá-la como ela merecia, eu também nunca tive motivo maior para sair de casa, para viver a minha vida longe dela. E depois que minhas filhas nasceram, em vez de pensar em ir embora, pelo contrário, o motivo que ganhei foi para ficar. Sempre tive muito medo de não ser o bom marido que minha mulher merecia, até porque a paixão tinha esfriado. Eu já amava as minhas filhas de todo o coração, mas depois que as segurei nos braços pela primeira vez, compreendi o que é o tal amor de verdade, de que tantos falam. Passei a entender melhor até o meu sogro, quando me disse que se sua filha sofresse, ele viria atrás de mim. Pois é exatamente assim que eu me sinto agora em relação às minhas 2 princesas. Elas são tudo para mim. Compreendi também que amor é uma coisa, sexo é outra. São coisas diferentes, que o ideal é ter as 2 juntas, mas de qualquer forma o amor é uma coisa que transborda, que irradia, que transforma a gente por completo. Deixei de sentir paixão pela minha esposa.
Não nego. Mas aprendi a amar de outro jeito, talvez. Mais verdadeiro até. Por ela ter me dado essas duas pequenas joias. Essas duas criaturinhas que merecem o mundo. Que mudaram a minha vida por completo. Que me deram o melhor de todos os sentidos para recomeçar a viver.